Boa noite, igreja. Boa noite. Tudo bem com vocês? Que bom que vocês vieram. Que bom estarmos aqui compartilhando da palavra de Deus. Ainda estamos felizes, muito felizes, mas ainda estamos improvisados. Queremos agradecer aos nossos anfitriões que nos cedem esse espaço para pregar o Evangelho. Como o Alex disse, todos nós estamos plantando essa igreja. É um plantio. Porque a palavra diz que quando eles começaram a entrar num embate, quem era de Apolo, quem era de Paulo, de Cefas, de Pedro, eles disseram, não, vocês não são nossos. Uns plantam e outros regam, mas o crescimento vem do Senhor. Então nós queremos que o crescimento venha do Senhor. Não estamos preocupados com estrutura, não estamos preocupados com nada disso. A nossa preocupação é levar um evangelho saudável, que não atrapalhe as famílias, que você possa comungar da mesma fé, que nós temos uma fé histórica de 2000 anos, que você possa estar se inserindo na tradição cristã. Porque muitas vezes o que nós ouvimos é uma fé desconectada da tradição cristã de 2000 anos. Então nós temos esse temor no coração, e essa tem sido a minha oração em casa, que eu venha levar um alimento saudável e não atrapalhe a vida das pessoas, com sofismas humanos, com doutrinas humanas, mas que a gente se detenha só o que está escrito no livro, só o que está escrito aqui. Sabe o interessante? Vou tirar a máscara aqui que eu estou afastado de todos. O interessante, irmãos, é que quantos creem que Deus continua falando conosco? Eu creio. Bom ver vocês aqui. A gente crê que o Senhor continua falando conosco, mas Deus nunca vai falar conosco nada que esteja contrário à doutrina bíblica. Se Deus falou algo contigo contrário à doutrina bíblica, não foi Deus. Ele não vai contra a sua palavra. Ele continua assim, ele vai falar com as crianças, ele vai falar com todos nós. Mas nós temos que nos deter ao que está escrito nas Escrituras. Essa é a nossa regra de fé. Amém? Vamos deixar passar o avião primeiro? Quem está nos vendo em casa ali está escutando barulho de avião também. Irmãos, eu estava estudando essa semana e eu quero compartilhar com vocês a partir desse culto. Acredito que mais uns 4, 5 cultos sobre a última semana do Senhor na Terra. Existe muita coisa para a gente falar, muita coisa para a gente falar. Claro que isso não é uma aula teológica, isso é uma pregação, então eu vou pegar os fatos sistemáticos, os principais fatos, e nós vamos começar no Domingo de Ramos. Domingo de Ramos são praticamente uma semana, as datas são difíceis de datar, tá? Nenhum teólogo vai conseguir datar as datas corretas. Mas nós vamos começar no Domingo de Ramos, que é o que a Bíblia diz. Não vamos fazer de uma forma cronológica, mas nós vamos pegar os principais fatos e aquilo que realmente traz para os nossos dias uma doutrina sadia. Eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 21. Coincidentemente, a gente está estudando Mateus nos nossos encontros de sexta-feira e a gente está no capítulo 20. Então vamos fazer o 21 aqui. Na sexta-feira, irmãos, a gente está fazendo 15 dias aqui presencial sábado e 15 dias no Google Meet online ainda. Está sendo muito legal o online, por quê? Porque ali você pode tirar suas dúvidas. A gente tem um momento de bate-papo, a gente traz uma mensagem rápida, uma aula teológica, não é uma pregação, e a gente faz um bate-papo no final. E tem sido muito legal. A gente encerra uma sala, tem que abrir outra. E vai estar sendo muito legal. Mateus capítulo 21. Se você quiser participar do Google Meet junto com nós na próxima sexta, vai com a Maria Eduarda ali. Já foi falado, a Maria Eduarda é o nosso porta-voz aqui. Eu anotei um monte de coisa pra gente conversar hoje. Mas antes da meia-noite você vai embora. Nós tô brincando. Evangelho de Mateus, capítulo 21. Diz assim, vamos ler do 1. Vamos ler do 1 em diante. Eu quero que vocês entrem para dentro dessa mensagem comigo. Vai mudar a vida de vocês. Eu tenho certeza, porque quando eu comecei a estudar isso mudou a minha vida. E isso aqui eu quero que vocês embarquem nessa nossa caminhada hoje aqui no Evangelho de Mateus. Tem muita coisa legal para a gente observar nessa passagem aqui. Diz assim: quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: vão ao povoado que está diante de vocês, logo encontrarão uma jumentinha amarrada, com um jumentinho ao lado. Olha os detalhes da passagem. Desamarrem-nos e tragam-nos para mim.
Se alguém perguntar algo, diga, o Senhor precisa dele e logo enviará de volta. Versículo 4. Isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, aqui não vai dizer qual profeta, mas é o profeta Zacarias capítulo 9, versículo 9, depois a gente vai ler. Que disse assim, ó, digam à cidade de Sião, eis que vem o rei a vocês, humilde e montado num jumentinho, num jumento e num jumentinho, cria de jumenta. Os discípulos foram e fizeram o que Jesus tinha ordenado, trouxeram a jumenta e o jumentinho, colocaram sobre ele os seus mantos. E sobre este Jesus montou em uma grande multidão e estendeu os seus mantos, ou ramos. Algumas tradições vão dizer ramos. Pelo caminho, outros cortavam ramos de árvores e espalhavam pelo caminho. A multidão que ia adiante dele e os que seguiam gritavam, Hosana ao filho de Davi. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntavam, quem é este? A multidão respondia, este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Pai, nós te agradecemos, Deus, pela tua palavra. Nós colocamos a nossa expectativa na tua palavra. Nós cremos nas tuas escrituras e nada além delas, Deus. Não permita aqui, Deus, que eu venha me sobressair as tuas escrituras ou tirar parte das tuas escrituras. Senhor, com temor e tremor, Senhor, que haja, Deus, uma fala saudável. Usa a minha vida, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Essa passagem, a gente não tem como falar sobre Mateus 21, sem observar os outros evangelhos, e também falar sobre Mateus 22 e 23, que elas são totalmente interligadas. Nós falamos no culto passado que quem coloca versículos e subtítulos somos nós, as pessoas, e não há problema nenhum nisso. Só que muitas vezes o subtítulo ele vai me dar uma cosmovisão errada do texto. Às vezes o subtítulo não quer dizer aquilo que o texto está falando. Foi uma pessoa que traduziu, teve um entendimento e colocou um subtítulo. Como a parábola do filho pródigo, nós falamos no último culto, eu colocaria o nome da parábola do amor de Deus. Porque está falando sobre o amor de Deus ali, não está falando sobre os filhos. Mas essa passagem ela é rica de detalhes e eu queria ver se eu consigo desenvolver com vocês. E eu queria que vocês voltassem lá no tempo, isso não é regressão, viu, irmãos? Eu queria que vocês voltassem comigo lá naquela época. Como é que o povo agia? Eu quero que vocês imaginem Jesus entrando num jumentinho e o povo todo jogando ramos no chão. Aqui o subtítulo vai dizer a entrada triunfal de Jesus. Aqui é o domingo de Ramos, é uma semana antes da morte do nosso Senhor. E eu quero falar sobre batalha espiritual hoje. Batalha espiritual. Mas uma batalha espiritual verdadeira. A batalha espiritual que se dá no campo da mente. Não é uma expulsão demoníaca. Então quer dizer, Guga, que não tem expulsão demoníaca? Claro que tem. Só que isso não é uma batalha espiritual. Isso é um mandamento do Senhor. Batalha espiritual é o que Jesus vai passar ao longo dessa semana, até o Calvário. Essa é a verdadeira batalha espiritual. E aqui eu quero me deter no capítulo 21 sobre o que é a verdadeira batalha espiritual que acontece no campo da mente. Porque é muito fácil para o diabo endemoniar uma pessoa e qualquer crente aqui sentado vai impor as mãos e vai falar em nome de Jesus e esse demônio vai sair. Isso não é batalha espiritual. Batalha espiritual é quando acontece no campo da mente. O profeta Zacarias, no capítulo 9, ele já tinha profetizado isso. E Jesus, sabiamente, para se cumprir todas as promessas dos profetas, porque nós seguimos os mandamentos dos profetas e dos apóstolos. O evangelho é através dos profetas e dos apóstolos. Não temos como tirar o Antigo Testamento da Bíblia. O Antigo Testamento está falando de Jesus. O Antigo Testamento, com os olhos certos, enxerga o evangelho dentro do Antigo Testamento. E o profeta Zacarias já tinha profetizado que viria o rei e que Sião ficaria alegre, Jerusalém ficaria alegre com a entrada, e ele entraria num jumentinho. Ele entraria sentado num jumentinho, fazendo menção a Jesus ser humilde. Mas por contrapartida, naquela região, já existia um povo religioso que comandava a religião naquela época, que eles faziam a detenção da lei de Deus, e eles cultuavam a Deus daquela forma, e eles ensinavam o povo sobre a salvação, embora Jesus não havia morrido ainda. Mas é o que eles tinham. Já existiam ali naquele local os saduceus, já existiam os fariseus, já existiam os herodianos.
Cada classe dessas aí que eu falei, eles comandavam o Sinédrio. O Sinédrio, o que era? Era a corte judaica. É como se fosse o Supremo Tribunal, onde eles julgavam, onde Jesus foi julgado, foi no Sinédrio. Observando a lei, a gente vê que a lei dizia que só existia, que na época só existisse um sumo sacerdote. E nessa época aqui já existia dois. Eles eram dos saduceus, Anás e Caifás, eles eram genro e sogro. Aí vocês vão começar a entender o que é uma batalha espiritual. Os fariseus, por contrapartida, eles se davam muito bem com os escribas. Eles faziam toda a interpretação da lei e eles apresentavam os ensinos nas sinagogas. Sinagoga é diferente do templo. Sinagoga se reunia no máximo ali 20 pessoas, era um grupo pequeno, eles elegiam um mestre, uma pessoa que era eloquente nas escrituras, e essa pessoa ensinava a religião judaica na sinagoga. E isso era uma reunião frequente. É por isso que nós temos esse formato de culto aqui, que todas as igrejas fazem, uma vez por semana, 2, 3, isso não está certo nem errado. Mas nós viemos desse padrão da sinagoga. O templo era onde os sacerdotes, os sumos sacerdotes, eles se reuniam para fazer o sacrifício anual, fazer as ofertas anuais. Por isso que em Jerusalém existia uma festa por ano, que todo mundo saía dos povoados e ia cultuar a Deus lá no templo. O que seria o templo, irmãos? Não existia culto, não era louvor, não era isso. Eles compravam animais e eles faziam sacrifício pelos pecados deles. Então você tem que entender muito bem quando a Bíblia está falando sobre quem ensinava na sinagoga e quem era do templo. Só que a gente vê aqui, existiam os principais sacerdotes. Quantos já leram isso na Bíblia? Os principais sacerdotes estavam ali. Não era nem para existir os principais sacerdotes, porque era um cargo que o filho substituía o pai. O filho do sacerdote, ele era formado sacerdote, quando o pai morria, ele era sacerdote, sumo sacerdote, e consequentemente. Mas ali já existia uma cadeira no Sinédrio. Já existia um lugar cheio de ex-sumos sacerdotes. Vocês estão vendo que eles já não obedeciam mais e não observavam mais a lei de Deus? Era algo socioeconômico, já era uma coisa política. Era uma coisa que era dos homens sem observar aquilo que Deus tinha mandado na própria lei que eles pregavam para os judeus. Os fariseus e os escribas, eles criam na ressurreição dos mortos. Os saduceus, que ocupavam as melhores cadeiras, cujo Anás e Caifás eram os sumos sacerdotes, dois que não eram para ter existido, eles não se davam entre eles, porque os saduceus não criam na ressurreição. E os fariseus sim. E os fariseus queriam pegar as melhores cadeiras. Então era uma luta entre eles. Os fariseus queriam pegar a cadeira do sumo sacerdote, que era o cara que comandava a religião na época. Só que o sumo sacerdote na época já não era uma linhagem sacerdotal. Era um conluio junto com Roma. Por isso que veio os herodianos. Os herodianos, eles eram judeus. Eu estou falando tudo de judeu, irmãos. Só que eram classes dentro daquele lugar. Os herodianos, eles olhavam para os judeus e eles falaram assim, não, nós somos escravos de Roma. Mas tá bom, nós temos infraestrutura aqui. Eles nos deram segurança, a gente paga imposto para eles. Mas a gente tem segurança, a gente tem tudo que a gente precisa, escola, eu falando, tá? Trazendo nossos dias. Tem água, luz, porque não existia luz na época. Então os caras, eles eram os acomodados, e eles também tinham as principais cadeiras dentro do Sinédrio. Então era uma bagunça aquilo ali. Eles queriam, na linguagem animal, eles queriam um comer o outro. É como um leão, eles queriam um comer ao cargo do outro, para poder pegar as principais cadeiras e mandar. Porque a sede de poder que o ser humano tem, de mandar e de sujeitar uns aos outros, de sujeitar, eu digo não da forma saudável, mas de me obedecer, você tem que me obedecer, isso já está entranhado em nós. E nós temos que matar isso. Para vocês entenderem que essas classes, depois no capítulo 22, eles começaram a se unir. Se vocês forem ver um pouquinho mais para frente, eles se uniram os fariseus e os saduceus, que não se falavam entre eles. Os fariseus querendo pegar o cargo dos saduceus e os saduceus mancomunhados com Roma, com Herodes, com Pilatos. E eles começaram a se dar entre eles, por quê? Porque eles tinham um inimigo em comum, eles queriam combater algo em comum, que era Jesus. Eles não queriam combater Jesus. Eu quero que vocês imaginem, eu falei dessas classes, porque essas classes não aparecem no Antigo Testamento. Nós chamamos do período interbíblico do profeta Malaquias até o primeiro profeta do Novo Testamento, que foi João Batista, 400 anos. De Neemias e Esdras, que construíram o muro de Jerusalém naquela época, 500 anos. Os escribas apareceram nesse período.
E no período de Jesus é que apareceram os fariseus, os saduceus, os herodianos, os publicanos, os zelotes, apareceram nesse período aqui. Eu quero que vocês entendam que já a lei de Deus não era mais importante para eles. Porque quando nós falamos da lei de Deus, a lei de Deus é Jesus Cristo. A lei de Deus nada mais é, a lei que está lá no livro de Deuteronômio e Levítico, as 613 leis, é Jesus Cristo. Ele é a lei de Deus, ele se cumpriu, a lei se cumpriu nele. Então, para Deus, aquilo ali já não tinha fundamento nenhum, não tinha sentido nenhum. Eles já não se reuniam para fazer o culto a Deus. Se vocês pegarem e lerem em casa depois o capítulo 21 e o 22, a primeira coisa que Jesus fez ao entrar no templo foi chutar as mesas dos cambistas. Está aqui, leia comigo no capítulo 21, no verso 12. Eu estou dando essa introdução para a gente entrar na batalha espiritual. Não é essa batalha espiritual que você está pensando não, viu? Disse assim, ó, versículo 12. Jesus entrou no templo e expulsou todos os que estavam ali, comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E lhes disse, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. A Bíblia não diz, mas a gente sabe, fatos históricos, que quem comandava o dinheiro do templo eram os saduceus. É eles que vendiam, então tinha o câmbio, porque o templo tinha a sua moeda própria. Então você não poderia chegar lá com um real, por exemplo, e tentar sacrificar. Então você teria que comprar a moeda do templo e comprar o animal deles. Só que os animais que eles vendiam eram animais coxos, eram animais cegos. E a Bíblia diz para fazer o sacrifício, a lei diz que o sacrifício era com um animal imaculado, o melhor animal, o cordeiro mais lindo, o pombo mais lindo, não era só cordeiro, dependendo do pecado existia cada animal. Eu gosto de falar da lei porque eu tenho estudado muito a lei, porque a lei é Jesus Cristo. E ali Jesus viu que o negócio não era mais sacrificar para Deus, oferecer como oblação um animal, um sangue de um bicho, para que os pecados fossem perdoados. Ali o negócio era dinheiro, era conluio uns com os outros. Então eles ganhavam na venda do animal, eles ganhavam também na moeda, no câmbio, e Jesus entrou lá e viu isso, Jesus saiu chutando todo mundo. Eram os saduceus que estavam ali, era esse partido que apoiava Roma também. É importante nós sabermos, porque quando a gente lê a Bíblia, o Novo Testamento, esses nomes aparecem direto e a gente não sabe nem quem são. A gente tem que entender o contexto para entender qual é o pensamento de Jesus. A batalha espiritual que Jesus estava sofrendo ali era contra um sistema. Era um sistema socioeconômico, era um sistema bélico, era um sistema humano muito bem organizado. Que mesmo Jesus cumprindo Zacarias capítulo 9, versículo 9, Salmo 118, versículo 3, que começa a dizer, salva-nos Senhor nas alturas, que Hosana quer dizer salva-nos Senhor. Gente, eu quero que você entenda esses três partidos políticos na época, olhando Jesus entrar e o povo aclamando. Eu sei que o povo estava aclamando com a intenção errada, porque eles queriam Jesus que dominasse com armas e libertasse eles de Roma. Mas o povo estava aclamando. Imagina essa classe política se reuniu dentro do Sinédrio, dizendo, o que está acontecendo em Jerusalém? O povo está clamando por esse Jesus. Daqui a pouco Pilatos e Herodes escutam, eles vão mandar o exército vir aqui, vão descer o rei em nós. Então o medo deles era esse, vamos calar Jesus. E aí eles, no capítulo 22, eles começaram a mandar esses partidos juntos. Os caras que não se davam foram lá tentar Jesus, para tentar calar Jesus. Isso é batalha espiritual. A nossa batalha espiritual não é contra um demônio chulé que a gente expulsa em nome de Jesus. A nossa batalha espiritual não é dizer estar amarrado ou fazer um mapeamento espiritual, isso é bobagem, irmãos. A nossa batalha espiritual é entender o que Jesus veio nos trazer como ensinamento. Porque Jesus não destruiu o sistema. Como assim Jesus não destruiu o sistema? Não, ele não destruiu o sistema e não destruiu a religião. Ele tirou pessoas, ele tirou o sistema de dentro de pessoas. Eu e você podemos viver dentro, e nós vamos viver dentro de um sistema socioeconômico, político, militar, e nós não somos prisioneiros desse sistema. Porque na ideia dos judeus naquela época era que Jesus viesse e ele armou não, né? Ele juntou uma multidão, e no meio dessa multidão existiam os zelotes. Os zelotes eram uma força armada.
Eles queriam libertar Israel de Roma de qualquer força. E um deles era discípulo de Jesus, Simão Zelote. Então Jesus pegou uma galerinha muito doida ali, um cobrador de imposto, Mateus, o publicano, que traía os próprios judeus, pegou um zelote que odiava os publicanos e juntou a galerinha dele. Mas aí essa galerinha entendeu a mensagem do mestre. Jesus arrancou um sistema de dentro deles. Por isso que eu entendo por que eles vão para a morte depois como mártires. É por isso que eu entendo que homens e mulheres que fizeram história ao longo de 2000 anos, por que esses homens negaram suas próprias vidas? O apóstolo Paulo decidiu não casar. Ele poderia ter casado, ter filhos, isso é lícito, é bom, é legal. Falar com um jovem não dá para casar, isso é apoio hoje, né? É legal casar. O próprio apóstolo Paulo disse, se vocês não conseguem se conter, que se casem. É por isso que eu entendo, porque esses caras, eles entenderam que a vida deles já não valia mais nada se Cristo não fosse o Senhor da vida deles. E aí eu vou entrar num ponto um pouquinho mais polêmico sobre essa divisão que há dentro hoje do nosso país, né? A esquerda e a direita. E muitas pessoas nunca estudaram sobre política e se dizem de direita e de esquerda. Esses dias me perguntaram se eu era de esquerda. Eu disse, irmão, o evangelho não se encaixa nem na direita e o evangelho não se encaixa na esquerda. O evangelho é a terceira via. Não tem como. Porque a direita, ela pega emprestado coisas do evangelho e ela não dá glória para Deus. E a esquerda também rapta, ela sequestra coisas do evangelho para mostrar para as pessoas e também não dá glória para Deus. As duas trabalham no sistema político. Isso é errado? Não, mas é o sistema político. Os 30% do povo evangélico do Brasil hoje é um nicho de mercado, irmãos. É um nicho de mercado que compra CD, que compra DVD, nem compra mais agora, né? Agora é tudo streaming. Mas é um nicho de mercado que vota, que apoiou um presidente, conseguiu eleger um presidente. Mas eu não vejo biblicamente aqui, eu não estou falando que é errado você votar em direita e votar em esquerda. Não é errado. Não se trata de certo e errado. Eu só me recuso a pegar uma bandeira e sair defender um político na rua. Que pode ser Bolsonaro, pode ser Lula, não me interessa. O evangelho não faz conluio com política. Jesus entrou no meio de Jerusalém, estavam todos eles corrompidos, fazendo conluio com Roma. Eles faziam conluio. O sumo sacerdote já não era mais uma linhagem sacerdotal. Era indicação de Roma. Existia 2 sumos sacerdotes, genro e sogro. Não existia mais. A religião, quando ela se abraça com a política, é a pior coisa que pode acontecer numa sociedade. Porque a política se alimenta de uma coisa. A religião também se alimenta de uma coisa. A economia se alimenta de uma coisa. Eu estou falando do povo. Tudo se alimenta do povo. É o povo que sofre. E Jesus não veio nos libertar de uma forma bélica. Ele não ia pegar em armas. E de maneira nenhuma Jesus ia chegar diante de Pilatos e ia fazer um conluio com ele, dizendo, não, agora eu vim aqui, vamos fazer... Não! Jesus não fez conluio com ninguém. E ele instruiu os seus a não fazerem conluio. Quando o apóstolo Pedro, que curou aquele coxo na Porta Formosa, e depois mandaram Pedro ficar calado, ele disse, importa obedecer a Deus do que aos homens. Quando se trata do evangelho, importa servir a Deus do que aos homens. Ah, mas então eles vão tirar a tua vida, Pedro. Não me interessa. O que importa agora, eu não vou parar de falar de Jesus. É por isso que eu entendo essa cosmovisão de pessoas que realmente entenderam a mensagem de Jesus Cristo, que muda a nossa vida. Eu posso dizer para vocês que eu acho que eu demorei quase 15 anos para entender, e estou entendendo ainda, é um processo, mas está clareando a coisa. Essa mensagem triunfalista que diz que você vai ganhar, que Deus vai levantar um profeta como se fosse um Israel em guerra, e ele vai vir sobre a nossa nação, e se o meu povo que se chama pelo meu nome orar e se humilhar e se arrepender dos seus maus caminhos, usando versículos bíblicos para amparar um homem que está na política. Isso não é evangelho. Quando Jesus foi tentado, lá em Mateus 4, que ele foi tentado pelo Satanás, ele levou ele ao cume do monte, disse, se prostrado me adorar, Jesus, te darei o reino dessa terra. Ele estava usando as próprias escrituras contra o próprio Jesus. Mas Jesus, como tinha discernimento perfeito da palavra, porque ele era o verbo de Deus, ele usou a própria palavra para debater com ele. Satanás o tempo inteiro usando a palavra, usando as escrituras para tentar Jesus. Isso é batalha espiritual.
Eu me empolgo porque eu amo esse assunto, irmãos. Não estou bravo, tá? Eu só falo assim mesmo. Isso é batalha espiritual. Quando se fala em batalha espiritual, abra comigo Efésios 6, para a gente entender o contexto aqui. Efésios 6, capítulo 10. Nós já vamos voltar para Jerusalém, nós já vamos voltar lá para o sistema político, socioeconômico, religioso, bélico. É importante que você entenda essa mensagem vai mudar a sua vida, vai mudar o seu cristianismo. É importante que você entenda isso. Diz assim, Efésios capítulo 6, versículo de 10 a 12. Vai falar assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século e contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Eu vou me deter a 3 palavras aqui que o apóstolo Paulo escreveu: as astutas ciladas do diabo, principados e potestades. Principado vem da palavra príncipe. Então um principado pode ser uma pessoa, uma autoridade, e pode ser um demônio, e também pode ser um anjo bom. A potestade da mesma forma. A potestade já fala de um ser espiritual, mas pode ser um anjo e pode ser um demônio. Então a gente tem que entender o contexto. Quando se trata de uma cilada do diabo, essa palavra cilada, ela não existe no grego. Vocês sabem que todo o Novo Testamento foi traduzido do grego. Primeiro para o inglês e depois para nós aqui. Mas é do grego. E essa palavra ela foi adaptada. Não existe cilada. Eu até anotei, eu não tenho nem menção de falar em grego, tá? Mas eu vou tentar aqui. A Bíblia, essa palavra seria, onde é que eu anotei aqui? Aqui. Irmãos, eu nem sei falar grego, tá? Mas a palavra seria assim, ó, metodeias do diabo. Essa é a palavra que está escrito no original. As astutas ciladas do diabo está escrito metodeias do diabo. Quer dizer método, sistema. Quer dizer uma coisa organizada. Não é uma cilada que o diabo preparou um buraquinho para você cair. É algo muito estruturado. É algo que demanda pessoas. Por isso que eu falei que a batalha espiritual se dá no campo da mente. Naquela época, a mentalidade da sociedade estava totalmente corrompida. Porque quando nós falamos no espírito do anticristo, nós estamos falando de coisas espirituais que não querem só endemoniar as pessoas. Eles querem se inserir dentro da doutrina do Evangelho, trazendo a própria Bíblia como pedra de tropeço. Foi isso que Satanás fez com Jesus. E ao longo de 2000 anos, a gente vê o sistema se reinventando, e se reinventando, e se reinventando. E a igreja de Jesus intacta, linda, perfeita. O que se corrompe são pessoas. A igreja de Jesus não se corrompe. Ele disse para Pedro: em ti edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja de Jesus nunca vai ser atingida, nunca. Quando eu falo a igreja de Jesus, são pessoas. O sistema está para corromper, é a doutrina do Evangelho. E a gente viu ao longo de 2000 anos, no primeiro e segundo século, o gnosticismo tomou conta da mensagem do Evangelho. Foi combatida pelos patriarcas. No ano 300 de Constantino, o fechamento do cânon, até 1500, até 1300, a reforma protestante, a igreja foi comandada pelo Estado. Constantino fez a igreja estatal. Ela se uniu com o Estado e a igreja que você conhece, a igreja católica, que reinou por 1200 anos até a reforma protestante, ela era do Estado, ela tinha essa mancomunhão aí com o governo político. Não há como ser assim. Aí começam a se criar as falsas doutrinas. E nos nossos dias não é diferente, irmãos. Nós não somos privilegiados por estar sofrendo perseguição ou estar sofrendo uma distorção da verdade do Evangelho. O sistema vai se reinventar, Jesus não vai acabar com o sistema. O que Deus teria que ter feito, já fez na cruz. O livro está aqui, o golpe está aí, cai quem quer. O golpe está aí, gente, as igrejas estão cheias de golpe. Cai quem quer, mas existem igrejas seríssimas. A gente não pode generalizar. Nós temos os nossos defeitos também, nós não somos os melhores. Mas nós temos tentado buscar a verdade bíblica. É impossível eu ler uma mensagem como essa, em Mateus 21, e ver que existia partidos políticos, religiosos, junto com o rei de Roma, que era escravo, que estava escravizando Israel,
Eu vendo como é que Jesus lidava com esse tipo de partido, e a gente fazer vista grossa para o nosso país nesses dias, onde a doutrina tem sido distorcida, onde a igreja tem se dividido pela esquerda e direita, sendo que a igreja tem que se posicionar pelo Evangelho. O que tu é, Guga? Eu sou do Evangelho, irmãos. Eu não tenho partido político, eu não sou de Bolsonaro nem de Lula, eu sou do Evangelho. Não existe isso para um cristão verdadeiro que entende. Eu vou voltar a dizer, mas eu votei em fulano de tal. Irmão, não tem problema, tu vai exercer a sua cidadania, vota quem você quiser. O errado é você pegar uma bandeira e sair para defender um político. Todos eles não estão nem aí para o povo. Eles se alimentam do povo, assim como a religião se alimenta do povo. A religião se alimenta dos mesmos pilares da política. A religião se alimenta do povo e do poder, da ganância e da perpetuação de poder. E a religião e a política é o mesmo pilar, não muda. E nós olhando para dentro disso, a gente vê como é que Jesus se saiu nesse meio, dessa batalha espiritual que acontecia no campo da mente. A mente estava corrompida. A mensagem que Satanás conseguiu trazer naqueles dias era distorcer a lei, e ele conseguiu, no período interbíblico de 400 anos, do profeta Malaquias até João Batista. Foi o período que a gente diz que foi o silêncio de Deus, que dizem que Deus não falou com ninguém na terra através dos seus profetas. Nesse período, o diabo conseguiu trazer uma distorção e conseguiu distorcer a própria lei de Deus. E por que a igreja hoje quer saber se pode fazer alguma coisa? Posso fazer tatuagem? Posso fazer tal coisa? Irmão, faz o que você quiser. Então pode tudo? Pode. Se você não é um cristão, pode tudo. Agora, aquele que serve a Cristo vai fazer o que Cristo mandou. Não adianta o Guga desse tamanho aqui falar para o James, James, para de fazer tal coisa. Se Cristo não mudou a vida dele, quem sou eu para mudar a vida do James com uma pregação moralista? Quem sou eu para mudar a vida de qualquer pessoa com uma pregação moralista? É o Espírito Santo que entra dentro de nós. E ele arranca o sistema de dentro de nós. E nós não lutamos contra o sistema e nem contra a religião. Nós só vivemos o Evangelho de Cristo em paz na nossa vida. Mas uma coisa, irmãos, a gente tem sido incumbido através das Escrituras. É guardar a sã doutrina. Jesus disse, acautelai-vos do fermento dos fariseus. O apóstolo Paulo disse, apresentar outro evangelho, amaldiçoem. Cuidado com os falsos profetas, cuidem, eles vão vir em meu nome, eles vão dizer, Jesus, eu expulsava demônios, nós fizemos maravilhas e sinais. Ele vai dizer, eu não vos conheço. É no campo da mente. Se a nossa mente não mudar no novo nascimento em Cristo, no Espírito de Deus, nós vamos ser uma massa de manobra evangélica. Nós vamos ser mais um evangélico no nosso país, fazendo um númerozinho e entrando dentro de um know-how, de um nicho de mercado que dá muito dinheiro hoje. É isso que as pessoas não entendem. O que eu estou pregando para você, eu não estou inventando roda. Eu não estou aqui como um revolucionário tentando fazer uma mudança, não. Eu estou falando o que está escrito nesse livro, irmãos. O evangelho que é apresentado para nós é o evangelho egocêntrico, antropocêntrico, onde o homem está no centro da mensagem. Nós queremos louvores que afaguem o nosso ego, que digam que nós vamos vencer. Louvores cristocêntricos, que nem os guri cantaram aqui hoje, que estão falando direto de Cristo ou falando dele, mas não estão falando que eu vou vencer. O evangelho que apresentaram para as pessoas e está distorcido por causa do sistema é aquele evangelho que diz que você não vai ficar doente, que você não vai passar por desemprego, que Deus está lutando por você para que você tenha vitória sempre. Não é isso, irmãos. Quantos aqui conheceram uma pessoa que morreu pela pandemia? Praticamente todos. Quantos perderam um familiar aqui na pandemia? Vocês não oraram pelo familiar de vocês? Eu orei, eu perdi meu irmão. Nós orávamos, nós chorávamos de madrugada. Mas no final da oração eu falava, Deus, eu sei que o Senhor é bom, o Senhor é soberano, que se cumpra a tua vontade. Mas isso eles não querem falar, porque isso é perigoso falar. Cumpra-se a tua vontade, porque a vontade de Deus é soberana. Se nós entendermos aonde nós estávamos e o que Jesus fez por nós, da onde Ele nos resgatou, nós seríamos eternamente gratos por isso, e nada do que acontecesse nesse mundo, por isso que o apóstolo Paulo, Pedro, Tiago, o jovem Estevão foram mortos, e eles não reclamaram de nada, porque eles entendiam que a vida deles já não valia, não fazia sentido. Quando Pedro pegou aquela espada e cortou a orelha daquele guarda, Jesus disse, não, Pedro, não é isso, nós não vamos pegar em arma, nós não vamos fazer uma revolução armada. A minha batalha espiritual é no campo da mente, é no campo do coração.
Aqueles que vão entender a minha mensagem, eles farão obras maiores do que as minhas. Esses dias uma pessoa falou para mim, nós vamos fazer as obras maiores do que o Senhor, nós vamos impor as mãos, vão ser curados. É só sinais, as pessoas querem sinais. Mas Jesus está falando sobre nós mudarmos a mentalidade. Ah, então não creio? Sempre vem aquela pergunta, né? É uma coisa espúria, é fraco. Ah, então tu não crê em milagre, tu não crê... Gente, eu não creio em milagre, eu não creio em cura, eu creio em Deus. É Deus que faz a cura e faz o milagre. Ah, tu não crê no milagre? Não consigo crer no milagre. Eu creio no Deus que faz o milagre. Estão entendendo o trocadilho? Depois vão dizer, o Guga não crê em milagre. Eu creio em Deus, eu creio nos atributos de Deus. Fé é crer nos atributos de Deus. Fé não é acreditar naquilo que se eu falar vai acontecer. Isso é confissão positiva. Fé é crer nos atributos de Deus. O que é o atributo? O caráter de Deus. É se Deus fizer, Ele continua sendo Deus na minha vida. E se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. E eu sou grato pela salvação. Mefibosete, que nós falamos no último culto. Mefibosete era para ser morto quando Davi chamou ele. Mas Davi perdoou ele, fazendo menção a Cristo. A nós. Esse homem ficou eternamente grato. Essa mensagem que nós pregamos é a mensagem de Cristo. É uma mensagem que entra dentro do nosso coração e faz que nós entendamos o que o nosso mestre passou. E esse foi só o primeiro dia do Domingo de Ramos, onde ele fez a entrada triunfal em Jerusalém. Onde o povo aclamou, dizendo, agora sim, chegou um revolucionário armado, ele vai nos libertar de Roma. Jesus, não é isso. Quando Pedro falou para ele, Senhor, eu não vou deixar o Senhor ir para a morte. Aí Jesus falou para ele, te arreda de mim, Satanás. Ele não estava falando para Satanás, Pedro. Pedro não estava endemoniado. Jesus estava combatendo a batalha espiritual no campo da mente. Pedro estava com pensamento maligno. É esse pensamento que é a batalha espiritual. Colocar a mão em uma pessoa endemoniada, se você falar em nome de Jesus, ele tem que se sujeitar. Mas mudar a mente de uma pessoa através do Evangelho, é aqui que está a grande batalha. Porque quando Jesus estava multiplicando pães e peixes, havia uma multidão na volta dele. Quando Jesus entrava com a mensagem do reino, não ficava um ali. E ele chegou a dizer para os seus discípulos, ele disse, e vocês não vão me abandonar também? Porque eu não tenho onde recostar a minha cabeça. Se a mensagem do Evangelho não basta para você e você precisa de algo a mais, sinto te dizer, você está entrando dentro de uma mentalidade sistemática, distorcida da Bíblia, que pode ser sim do maligno. Eu não posso afirmar. Eu não tive uma visão, uma revelação. Jesus enfrentou os principados e as potestades. Jesus enfrentou um pensamento do diabo maligno encravado na mente daqueles religiosos da época, dos políticos, dos reis daquela época. Jesus também enfrentou os principados, que eram homens que tinham poder de mandar. E para nós encerrarmos aqui, semana que vem a gente continua no capítulo 23, e aí Jesus vai descer o reino nos escribas, nos fariseus e nos saduceus. E ele vai entrar nos ai de vocês, ai de vocês. Leia em casa, capítulo 23. Tem muito ensinamento também. Mas para a gente encerrar, irmãos, esse primeiro dia, a entrada triunfal de Jesus, foi o primeiro dia só. Os caras queriam pegar Jesus. Porque Jesus não é bom para o sistema religioso. Sabe por que Jesus não é bom para o sistema religioso hoje? Se Jesus estivesse nos nossos dias hoje, ele não seria bom para o sistema religioso, porque ele tira a meritocracia do homem, ele tira o poder mandatório de um sacerdote ou de um sumo sacerdote, porque no livro de Hebreus vai dizer que não existe mais sumo sacerdote. No livro de Pedro, 1 Pedro, capítulo 2, vai dizer que todos nós somos de uma linhagem sacerdotal. Vocês são uma geração eleita, sacerdócio real, um povo santo exclusivo de Deus, de propriedade de Deus. Quando ele faz essa distinção, e alguns fazem vista grossa para isso, ele tira o poder mandatório do pastor ou do líder, do apóstolo, quem seja, e ele coloca todo mundo no mesmo nível aqui. Não quer dizer que ter uma igreja com um nível mais elevado é errado, tá? Não é isso. Mas ele colocou todo mundo no mesmo nível. Não tem honra pastor, não tem honra apóstolo, não tem essas bobagens que são criadas nos nossos dias. Eu estou falando de um cristianismo de 2000 anos, eu não estou falando de um cristianismo que tem 50 anos, que é mais um sistema que entrou.
É mais um do que virá, e se Jesus não voltar na nossa geração, vai ter vários outros sistemas, porque Satanás vai criar outros sistemas para distorcer a verdade bíblica do Evangelho com a própria palavra de Deus. Nós não vamos acabar com o sistema, irmãos. Só que nós vamos tirar o sistema de dentro dos nossos filhos. O pode ou não pode o maligno que jogou os nossos filhos para fora da igreja. O pode ou não pode que nós ficávamos falando para os nossos filhos, não escuta a música disso, não faz isso, é galinha pintadinha disso, o outro tem demônio, aquilo ali, Coca-Cola dentro. Isso tudo é o sistema e nós vamos estar dentro do sistema, mas ele não está dentro de mim, o sistema não me comanda. Vocês estão entendendo essa mensagem? É isso que traz paz entre Deus e o homem, é Jesus Cristo, é a mensagem da cruz. Tudo que vier fora disso é coisas adicionadas dos homens. Jesus, ele enfrentou a batalha espiritual. E ele nos ensinou como vencer a batalha espiritual. Como é que eu venço a batalha espiritual? É vivendo o Evangelho. Não é indo para a esquina lá e ficar profetizando em cima de demônios. Isso é bobagem. Isso é o homem tentando controlar Deus. Dizendo, Deus pega fulano de tal agora e toca e faz... É como se Deus fosse o nosso servo e nós dessemos ordem para Deus. Esse Evangelho não é o de Cristo. Esse é o Evangelho sistemático. É esse Evangelho que qualquer políticozinho, e uma irmã nossa que está aqui, falou uma coisa muito interessante. Não posso dizer o nome para não sair na live, né? Mas ela disse que se esse presidente agora que está ali, eu não estou defendendo a esquerda, tá? Ele conseguiu corromper uma grande parte do povo evangélico, e eu votei nele também na eleição passada. Se ele conseguiu corromper, imagina o anticristo quando vier. Mas na verdade o sistema do anticristo já está na terra. É um espírito. O diabo não está interessado em endemoniar você. O diabo está interessado em distorcer a verdade do Evangelho. É aqui a vitória dele. A vitória dele é atrapalhar a nossa vida. Existem principados e potestades, hostes dominadoras do mal. Esses demônios, eles são estrategistas. Esses espíritos são estrategistas e eles vão entrar aí na mente, eles vão entrar no sistema, eles vão criar um sistema político, socioeconômico e vão atrelar junto com a religião, e a religião vai cair que nem um patinho, o golpe está aí, cai quem quer, ou cai quem quer não, cai quem não conhece a Bíblia, quem não lê a Bíblia. A gente fala dia após dia, vamos ler a Bíblia, mas o celular é mais importante do que a Bíblia. As séries no Netflix é mais importante do que a Bíblia. Eu não estou falando porque eu também olho o celular, mas o livro do Senhor, se eu não fizer o meu devocional todos os dias, parece que falta alguma coisa no meu dia. A minha esposa sabe disso. Eu fico angustiado, tenho que fazer o meu devocional. Não estou criando uma regra aqui, uma regra evangélica gospel. Qual é a regra que o Igor usou? O Igor diz, não, eu dei 3 pulinhos para trás e 2 voltinhas para a esquerda. Mas todo mundo vai fazer igual. Porque é o sistema, é sistemático. O ser humano trabalha dessa forma. O Evangelho é a liberdade dos filhos de Deus, irmãos. O Evangelho é você olhar para o pastor, para o seu líder, você dizer assim, eu não tenho que honrar ele por causa do cargo dele, eu tenho que honrar ele porque ele é meu irmão. E eu tenho que te honrar porque tu é meu irmão em Cristo. E nós dois, a Bíblia diz, nós vamos nos suportar, sendo suporte uns para os outros, para sustentar as nossas dores, a nossa caminhada. Seja na finança, seja num abraço, seja numa palavra. Eu estava dizendo esses dias para a Kelly, a gente está investindo em pessoas que não dão um retorno financeiro. E eu não estou nem um pouco preocupado com isso. Mas quem já fez parte de uma cúpula de uma igreja, como eu já fiz parte de algumas, a gente sabe que existe a pressão financeira por números. Eu não estou falando nada que ninguém conhece aqui. Quem tem um pouco mais de fé sabe disso. Eu não estou preocupado se você está dizimando, se está ofertando. Eu não estou preocupado nisso. Eu estou preocupado em ser um servo seu, te servir com o meu dinheiro se for preciso. Se não for para viver o Evangelho assim, eu não quero viver. Eu não quero deixar um legado para os meus filhos de um Evangelho legalista de pode não pode. Os nossos filhos, eles poderiam estar... Nós poderíamos ter arrancado o sistema deles se nós não tivéssemos... Quem é pai aqui? Agora eu vou expor um pouquinho os pais. Também vou me... Se nós, os pais, não tivéssemos terceirizado para a igreja, para pastores, o ensino que é de nós, os pais, os homens, ensinar os nossos filhos por intermédio do Evangelho, eu estou falando de mim porque eu também estou apanhando, eu fiz isso. Nós transferimos para a igreja. É a mesma coisa o seu filho estar em casa e você levar ele para a escola e achar que o professor tem que dar toda a educação para ele. Não, o professor não está ali para dar educação. O professor está ali para ensinar a matéria. E nós no Evangelho é isso aí, irmãos.
Ou a gente toma a responsabilidade, nós os pais, dizer, não, o ensino dos meus filhos é eu que ensino. É eu que ensino eles. É eu mando na minha casa. Não é algo de ser autoritário, mas é assumir a responsabilidade. Parar de, mas eu escutei do pastor Joãozinho e tal, ele falou tal coisa, eu vou dizer para você, o que você leu? Não, mas o fulano de tal falou tal coisa. O que você leu? Aonde que está escrito? Mas eu não concordo com o quê? Não concorda com o quê? Me mostra na Bíblia, tá? Se você me mostrar na Bíblia com argumentos do Evangelho, eu vou te pedir perdão e eu vou mudar também. Só que a gente gosta de terceirizar. O fulano de tal falou e está falado. O pastor aquele lá da internet falou que não pode. Que pode, que não pode. Que pode. Se você procurar, tem pastor que vai dizer que pode fumar maconha na internet. Se você procurar na internet, vai dizer que você pode trair, que você pode fazer... Na internet tem tudo, irmãos. E o que o Evangelho, que era para você estar instruído, o que o Evangelho te diz? O que essa caminhada de Jesus na entrada triunfal de Jerusalém, o que ela nos diz? Ou nós passamos direto aqui, essa parte é muito chata. Eu quero ir lá para não dizer, aqui Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Isso eu quero ler. Isso eu vou botar lá no meu quarto como um mantra. Não, a gente tem que ler os evangelhos, comer disso e nos alimentar os nossos filhos, para que nós sejamos uma sociedade totalmente transformadora aí fora. Não evangélicos chatos que vão pregar goela abaixo um evangelicalismo totalmente formado em cima de uma legalidade comportamental, de algo que não é do Evangelho. Nós não temos que ir para dentro das escolas, ficar falando, um professor, por exemplo, ficar pregando o Evangelho. Não! Não tem, lá não é momento para isso. Você foi contratado pela sua empresa para trabalhar, não é para falar do Evangelho. Nós vamos viver o Evangelho, a nossa vida fala sobre o Evangelho. A nossa vida no almoço, quando os nossos colegas vão falar o Evangelho, eles vão olhar o Evangelho na sua vida. O nosso país parece que a bancada evangélica do Brasil, acho que é uma das piores do mundo. Porque se uniu só aquela cúpula lá na bancada evangélica do Brasil e eles querem botar goela abaixo nas pessoas do Evangelho. Jesus não fez isso. Eu não estou falando achismo meu. Estou falando que Jesus não fez isso. Jesus não foi bater boca com Pilatos quando ele disse, tu é o rei dos judeus? Jesus disse, tu dizes. É tu que está dizendo. Jesus não tentou se impor para ninguém. Ele simplesmente veio, viveu a missão dele, formou discípulos que entenderam a mensagem e 12 homens mais o apóstolo Paulo mudaram o mundo inteiro, a mentalidade de muitas pessoas, inclusive a minha e a sua. 12 pessoas. Ele não precisou mais do que 12 pessoas. 12 caras que um era fariseu, o apóstolo Paulo era fariseu, o outro era publicano, um era zelote, um era pescador que nunca tinha pego nas escrituras, porque Pedro não era iletrado, como muitos falam. Pedro tinha um barco, tinha 2 barcos, então ele sabia trabalhar. Só que ele não era um doutor da lei. E Pedro, na sua primeira pregação, ele converteu mais de 5.000 pessoas. Está lá em Atos. Se nós não entendemos a cosmovisão cristã dos nossos dias, acho que eu já estou no meu horário já. Se nós não entendemos a cosmovisão cristã nos nossos dias, eu vou dizer mais uma vez, o golpe está aí, cai quem quer. Espero que você não seja um desses. Não se assuste, irmãos. Quando eu comecei a entender o Evangelho, eu disse, nossa, como eu fui enganado. Como eu fui enganado. Mas na verdade, tudo tem um propósito de Deus. Tudo que você viveu valeu a pena. Não fique se culpando ou culpando outras pessoas. É daqui para frente. É daqui para frente, vamos lá. Não fica, mas o fulano de tal, não, deixa o fulano de tal. Ele está feliz lá. Mas ele pula, gira, dá cambalhota no culto. Deixa eles. Deixa as pessoas viver o que acreditam. Agora eu acredito no Evangelho de Cristo. Que não diz que eu vou vencer sempre. Que não diz que eu vou ser curado sempre. Que não diz que eu vou ter vitória sempre. Não. Não é esse Evangelho. Não diz que se eu estiver solteiro eu vou vir para a igreja e Deus vai me dar uma princesa. Não. Apesar que eu já tenho a minha princesa. Ela é bem pequenininha, mas é a minha princesa. Vamos se colocar de pé, irmãos? Queria chamar a banda aí. Espero que essa mensagem tenha entrado no seu coração. Talvez você não entendeu tudo, mas não dá para entender tudo. Eu também não sei tudo. Longe de mim saber tudo, ser o dono da verdade. Mas aquilo que a gente está sendo instruído pelo Espírito através da palavra, a gente está tentando ensinar. Tirar as escamas dos olhos das pessoas. Porque o pior cego é aquele que não quer enxergar. O pior cego é aquele que não quer enxergar.
Porque muitos que ouvem uma mensagem como essa, querem voltar para aquele lugar lá, voltar pro deserto, né? Eu não quero voltar para aquele lugar não. Lá aprisionam os nossos filhos, atrapalham as nossas famílias. O Evangelho é a liberdade dos filhos de Deus. Queria chamar a banda aí, vamos tocar mais um louvor para a gente encerrar? Eu queria orar por você. Se você precisa realmente de uma cura, nós vamos orar. Eu não sei se Deus vai fazer, mas nós vamos orar. Eu não faço milagre, quem faz é Ele. Nós vamos orar. Feche os seus olhos. Pai querido, nós te damos toda a honra, Pai, toda a glória e todo o louvor. Que haja, Deus, entendimento e temor e tremor nos nossos corações para receber da Tua palavra. Que cause também incomodação no nosso ser, para que nós tomamos, Deus, o lugar que é devido para nós. Que os pais aqui, Senhor, tomem o seu lugar de responsabilidade do lar, ao ensinamento do Evangelho, a se debruçar diante das Escrituras e ter prazer nela. Senhor, Tu disse, através das Tuas Escrituras, que o Senhor que começou a boa obra é fiel para completar até o dia de Jesus Cristo. E nós queremos nessa palavra, Senhor, que tudo o que acontece, tudo existe uma permissão do Senhor. Nos ajuda, Deus, a nos encaixar diante do Senhor, com a verdade do nosso coração, para que o Teu nome, Deus, seja honrado. Ajuda-nos a arrancar o sistema de dentro de nós, e não combatê-lo, ele, Senhor, mas viver a verdade do Evangelho que combate automaticamente. É isso que eu te peço, Deus, ilumina a mente e os corações. Dá sabedoria, graça, Deus, dá entendimento, Senhor. A Tua palavra no livro de Tiago diz que aquele que não tem entendimento, sabedoria, que Ele pedisse, Pai, nós estamos te pedindo, Senhor, que o Senhor derramaria deliberadamente. Nós não queremos ouro e prata, Senhor. Nós não queremos somente as Tuas mãos, e elas são maravilhosas. Nós não queremos só os Teus presentes e as Tuas bênçãos, e elas são boas, Senhor. Mas nós queremos estar diante de Ti, Senhor, gratos, porque não era para estarmos aqui nesse lugar. Nesse lugar, na Tua presença. Mas aprove o Senhor nos ter nos resgatado. Obrigado, Senhor.